Em qualquer história que você ouve, existe algo acontecendo em algum lugar. E esse lugar é chamado de contexto. E já que estamos aprendendo como ler as narrativas bíblicas, vamos falar sobre como os contextos funcionam na Bíblia. O contexto de uma história é uma ferramenta muito importante para os autores bíblicos. É mesmo? Sim, pensa comigo. Quando você começa uma história, tudo é novo. O enredo e os personagens são um mistério até tudo se desdobrar. É verdade, não faço nem ideia do que esperar. Os autores usam o contexto de uma história para nos preparar para o que ainda vai acontecer. Como assim? Imagina que uma história começa no tribunal. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que será uma história sobre crime e justiça. Isso. E se o contexto for uma casa velha, escura e caindo aos pedaços? Aposto que algo assustador vai acontecer. Exato. Contextos evocam memórias e emoções por causa de outras histórias que conhecemos e que aconteceram em lugares semelhantes. Os autores sabem disso e podem usar contextos para gerar expectativas sobre o que poderia acontecer na sua história. E um bom autor é criativo no uso dos contextos e usa as nossas expectativas para provar seu ponto. Isso acontece na Bíblia? Na Bíblia inteira. Por exemplo, pense no contexto do Egito na Bíblia. É o grande império do Oriente Médio às margens do Nilo. Isso. Agora pense na primeira história bíblica em que alguém chega ao Egito. É na fala de Abraão. Deus chama Abraão para ir para uma nova terra pela fé e promete que lhe dará uma família enorme. E assim ele sai para essa nova terra, mas chega lá num período de fome. Será que ele vai confiar em Deus e ficar na terra prometida ou decidir sair de lá e procurar comida? Isso, Abraão sai e vai para o Egito. E no Egito as coisas pioram rapidamente. Para salvar o próprio pescoço, Abraão nega que Sara é sua esposa. E daí Faraó tenta se casar com ela. Certo, a primeira impressão que temos é que o Egito não é um lugar muito legal para visitar. Mas logo Deus o salva. Ele assola o Egito com pragas, de modo que o faraó acaba cedendo e manda Abraão embora com muitas riquezas. Então, o que essa história nos ensina sobre o Egito como contexto? Que é o lugar para onde as pessoas vão por causa das suas decisões tolas. Mas também é um lugar onde Deus age e liberta o seu povo. Sim, e a próxima história no Egito segue o mesmo padrão. Os netos de Abraão tomam um monte de decisões tolas e acabam indo para o Egito por causa de outro período de fome. De novo no Egito. Então, gerações passam e a família é escravizada no Egito. E o que você acha que vai acontecer? Deus vai enviar as pragas e libertar o seu povo. Você já sabia. Depois que os israelitas voltam para a Terra Prometida, Deus diz para nunca mais voltarem para o Egito. É um lugar de problemas e opressão. Portanto, quando outros personagens bíblicos decidem ir para o Egito, eu já fico preocupado. Exato, como Salomão, no auge da sua riqueza e poder, casou com a filha do rei do Egito e enviou israelitas para lá para importar cavalos garanhões. E uma geração depois, a aliança deu mau resultado. O Egito voltou a oprimir Israel. Então os contextos bíblicos trazem com eles todas as memórias de histórias anteriores e isso gera expectativa. Sim, é um artifício literário que dá mais significado às histórias. Os autores bíblicos são geniais. Eles geram expectativa, mas acabam com elas de maneira criativa. Como assim? O Egito é um exemplo perfeito. No Evangelho de Mateus, quando Jesus nasce, sua família foge para o Egito. Problema chegando. Parece que sim, mas presta atenção. Em vez de ser um lugar ruim, o Egito é um lugar de segurança. Por quê? Eles fogem de quem? Do rei Herodes, que está se comportando exatamente como o faraó, sendo que ele governa Jerusalém e não o Egito. Mateus faz algo diferente do que eu esperava para mostrar que Jerusalém se tornou o Egito. Exatamente. Encontramos esse tipo de padrão em vários contextos bíblicos diferentes. Babilônia, Moabe, o deserto, Belém. A lista é enorme. É uma análise tanto. E fica maior, porque às vezes o contexto não é um lugar no mapa, é uma situação específica. Mas funciona da mesma maneira que os contextos. Por exemplo, quando as pessoas vão em direção ao leste, certeza que vem problemas por aí. Adão e Eva foram banidos para o leste e depois Caim vai para o leste. As pessoas vão para o leste para construir a Babilônia. E todas essas narrativas têm o objetivo de apontar para uma época futura quando o povo de Israel será levado para o exílio no leste, na Babilônia. Ah, interessante. O que nos leva a mais um tipo de contexto na narrativa bíblica: o tempo ou a duração dos eventos. Por exemplo, períodos de tempo de 40 estão muitas vezes associados a histórias onde a fidelidade das pessoas é testada. Noé está na arca por 40 dias e 40 noites. Então ele sai e fica bêbado. Os israelitas ficaram impacientes durante os 40 dias de espera por Moisés no Monte Sinai e decidiram fazer o bezerro de ouro. Ou depois que os espias israelitas investigam a terra por 40 dias e o povo se rebela. Por causa disso, eles vagam pelo deserto por 40 anos. Mas depois temos a história de Jesus, que foi tentado no deserto por 40 dias e aí ele inverte a expectativa. Ele passa no teste. Exatamente.
Em toda a Bíblia, muitos lugares, situações e períodos de tempo são significativos, trazendo memórias e gerando expectativas. E os autores do Novo Testamento reutilizam todos esses contextos para mostrar que Jesus é aquele que conquista o nosso mundo desde o jardim, saindo do Egito, passando pelo deserto e entrando na nova criação.